E aí pessoal, Marco Chess aqui da Chess Transdutores. Como eu havia prometido, quem me acompanha lá no Facebook, eu havia falado que ia fazer um vídeo aí sobre ignição. Até aproveitar falando em Facebook, né? Lá infelizmente a gente tem uma quantidade, né, de amizades lá, são 5.000 amigos. Então às vezes muita gente vem me falar ali, fala: ô Chess, você não me aceitou lá no Facebook. Não é que eu não aceitei, não tem como eu adicionar mais amigos, né? Então eu criei até uma página pessoal lá, que é vinculada. Então quem não conseguir acompanhar, né, a minha página lá no Facebook, o Marco Chess, né, tem a Marco Chess My Page, né, que eu costumo também postar as coisas ali, tá? Infelizmente eu não consigo colocar mais do que 5.000 amigos ali, bem que eu gostaria. Então, como eu havia prometido, voltando, né, eu falei que ia fazer um vídeo sobre ignição. Já quero deixar bem claro que ignição é um assunto bem complexo, tá? Mas se a gente for, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui falando sobre ignição, né? Mas o objetivo desse vídeo, não quero fazer um vídeo muito longo. O objetivo desse vídeo é a gente entender pelo menos, né, um pouco aí da onda de ignição, que é tudo mais ou menos padrão, né? A gente chama essa onda aqui de cadeirinha, né? Então a gente entender pelo menos aí os pontos dessa onda, o que está acontecendo em cada ponto dessa onda, tá? Então o objetivo desse vídeo é esse. No caso eu estou aqui com um primário de ignição. Já aproveito para dizer, principalmente para você que está começando, pega o primário da ignição, tá? Por que o primário? Porque o primário é um sinal aí muito mais fácil da gente capturar, é um sinal mais limpo. Então quando der, pega o primário. Só toma cuidado, ao contrário do que muita gente pensa, o perigo de torrar aí o seu osciloscópio é o primário e não o secundário, tá? Apesar que tem gente que pensa, né? Nossa, mas o secundário eu tenho ali 10.000, 20, 30.000 volts. Sim, mas a medição é por indução, né? Se você puser a mão ali no cabo de vela, você não estará recebendo 10, 20, 30.000 volts. O osciloscópio também não. Ah, e se pular uma faísca? Se pular uma faísca não é o atenuador que vai te ajudar, tá? Ele vai queimar do mesmo jeito, pelo menos você salva o seu atenuador. Por isso que quando a gente vai pegar secundário, a gente costuma, né, borrifar aquela água com sal, ou um cabinho ali ligado no negativo da bateria. A gente vai passando o cabinho ali para ver se tem fuga de corrente. Ou se você já está vendo essa fuga de corrente, você não vai colocar a pinça ali, né, de medição. Pode acontecer de queimar, né, o seu osciloscópio. Agora o primário, aí sim é o perigo, né? Por quê? Quando o driver de potência está no módulo, aí é alta tensão. E a gente vai ter esse sinal aqui, essa cadeirinha, que é o espelho do secundário. A gente já vai ver adiante que o que acontece no primário acontece no secundário, né? Só tem alguns pontos ali que não tem como a gente medir pelo primário. Exemplo, a tensão de disparo, né? A tensão de disparo real ali vai estar no secundário, né? E a tensão de queima também. Mas os principais pontos a gente consegue ver pelo primário. Então cuidado, se o driver de potência tiver no módulo, é alta tensão. Se tiver na bobina, aí não tem como a gente analisar, vai ser uma onda aí quadradinha, né, um sinal digital, que ali a gente não tem como analisar, né? Normalmente ali uma amplitude de 5 volts. Então aqui eu tenho um sinal de primário, repare, ó, eu fiz questão de pegar essas imagens no Hantek, né? Muita gente fala: ah, o Hantek não pega ignição. Pega, é só saber pilotar, né? Que nem a gente diz. Falta piloto se você não está conseguindo pegar essa imagem aí, né, de secundário no Hantek. Dá para pegar sim, tá? Tanto primário quanto secundário. No caso aqui é primário, mas depois tem a imagem de secundário também. Mas repare a configuração que eu coloquei aqui. Eu estou com atenuador, tá? 20 por 1 e 40 volts por divisão. Ignição a gente pega em acoplamento DC, tanto faz estar no primário ou no secundário, é DC. Então eu estou atenuado aqui, né? Estou protegendo o meu osciloscópio. Esse osciloscópio
Eu não lembro se é o 6074 ou 6254 que eu peguei, a interface aqui é a mesma, mas ambos o input é de 35 volts. O que é o input? É a tensão que o meu equipamento aguenta, né? Passou de 35 volts, ele vai queimar. No caso aqui eu não medi, mas se eu estou aqui com 40 volts por divisão, se a gente contar aqui, ó, 40, 80, 120, 160, 200, 220 e alguma coisa. Então eu tenho um pico aqui de mais de 200 volts nesse primário. Então se eu não estivesse com atenuador, eu iria queimar o meu equipamento, tá? Tudo isso eu ensino lá no treinamento, tanto presencial quanto EAD. Mas então vamos lá. Aqui a gente tem então a imagem de ignição do primário. Vamos passar para o outro slide, que eu marquei aqui alguns pontos. Então esses são os principais pontos que a gente vai analisar, né, na ignição, seja no primário ou seja no secundário, tá? Tempo de carregamento é o tempo que o módulo ali permaneceu aterrando ali, né, o sinal da bobina. É como se fosse, pessoal que é das antigas aí, que nem eu, o platinado estaria fechado aqui. Aí quando o platinado abre, existe o disparo aqui, né, a tensão de disparo. Como esses carros aí já viraram peça de museu, né, quase não tem mais, pelo menos, não sei, em algumas oficinas aí especializadas, né, difícil chegar um carro carburado aí pra gente, um carro com platinado aí, condensador, né. Então aqui o módulo é que controla este tempo, tá? Isso aqui é um módulo que controla, é ECU. É o mapeamento que ela tem ali dentro e ela chega a essa conclusão, né? Tá ali tudo no mapeamento dela, né? O quanto essa bobina aí tem que ser carregada antes de haver aí, né, essa tensão, esse corte, né, desse sinal, e aí existe a tensão aí de disparo. Então esta parte é um módulo que comanda. Quando o módulo deixa de controlar ali, né, deixa de o transistor ali, né, deixa de controlar esse sinal, né, ele desliga, vamos dizer assim, existe a tensão de disparo, né. Então tá aqui, é o maior pico que o sinal atingiu, né, é a tensão de disparo. Depois nós temos aqui o tempo de queima, é o tempo que a vela permaneceu ali centelhando, né? É o tempo de queima. E depois, pulou aqui o slide, né? E depois aqui a gente tem as ondas residuais, né? Então estes são os principais pontos. Estas ondas residuais aqui, é nesse ponto, epa, tá pulando aqui. É neste ponto que a gente costuma analisar aí a saúde da bobina, tá? Então, vale lembrar, né? Eu ia falar, por exemplo, aqui, né? Quanto mais ondas residuais, melhor. Cada sistema tem a sua característica, tá? Para quem trabalha com osciloscópio aí já sabe, osciloscópio é comparação de imagens. Então, para essa bobina, de repente, eu tenho aqui, ó, 1, 2 ondas residuais. Para ela está certo, para outro sistema de repente está errado, né? Ele deveria ter 5, ou deveria ter 1, ou deveria ter 4. Então cada sistema tem a sua peculiaridade. Falei bonito, né? Então o que às vezes é certo para um não é certo para o outro, né? Isso vale para a tensão de disparo, tempo de carregamento, tempo de queima, enfim, cada sistema tem a sua característica. Mas é aqui, né, nessas ondas residuais, que a gente costuma aí fazer a análise da bobina, né? Se tem as ondas residuais, é que a bobina tem uma capacidade de energia armazenada maior do que ela usou, vamos dizer assim, né? Imagina uma pessoa aí que consegue levantar 20 quilos e ela está levantando 10, né? Então tá sossegado, ainda tem mais 10 quilos aí que ela consegue levantar. Aqui é a mesma coisa, né? Então se eu tivesse aqui um carro, vamos dizer, com 4 cilindros, 3 bobinas estariam me dando aqui essas ondas residuais e uma não teriam essas ondas aqui. Então essa bobina aí muito provavelmente estaria ruim, né?
Então são esses os principais pontos. Lógico que a gente tem também a pendente. O que é a pendente? Esta linha aqui do tempo de queima, aqui ela está mais ou menos neutra, né? Meio positiva. Se ela sai daqui e vem subindo, ela é uma pendente positiva. Se ela sai daqui e vem descendo, ela é uma pendente negativa, né? Repito, cada sistema tem a sua característica, né? De repente tem veículos aí que trabalham com uma pendente positiva, outros com uma pendente negativa, e é assim, né? Agora vamos imaginar que eu tenha 3 cilindros aqui com uma pendente assim, mais ou menos positiva aqui, que nem tá essa aqui, e um dos cilindros eu tenho uma pendente negativa. Então eu tenho um problema ali, né? Ou um outro cilindro com uma pendente muito positiva, muito mais do que as outras, eu também tenho um problema. Tudo é comparação de imagem, tá? Normalmente uma pendente positiva, ele indica defeito mecânico, tá? Normalmente. E uma pendente negativa, ele indica defeito de ignição, né? E além da pendente, a gente tem a tensão de queima, né? O que é a tensão de queima? É o valor dessa tensão aqui, né? Deste ponto médio aqui, né? O quanto de tensão precisou ali para que essa vela ficasse faiscando. Mas repito, o valor da tensão de queima e o valor do pico, né? A gente só vai conseguir ver pelo secundário, né? E nem todo osciloscópio, a gente vai ver mais adiante, te dá este valor real, né? Tá difícil aqui. Te dá esse valor real, tá? Mas meio entre aspas, tá? Que pouco importa. Não que pouco importe o valor desse pico. Mas ignição, o bom da ignição é que a gente tem mais 3 ali para comparar, né? Pelo menos. Se for um carro 4 cilindros, né? Se for um carro de 6, 8, a gente tem bem mais. Se for um carro com 3 cilindros, a gente tem mais 2, né? Então a gente pode comparar. Então imagina, você tem 4 ignições ali, 3 iguais e uma diferente, e o carro está falhando. Tá na cara que essa diferente é que está errada, né? Isso é, até porque se fossem as outras 3, o carro teria vindo de guincho, nem estaria funcionando, né? Não sei se está fazendo barulho ali, mas é a Lelê que está fritando torresmo. Então, estes são os principais pontos, né? Tempo de carregamento, que o módulo que controla. Aqui ele cortou, né, esse controle, tivemos o tempo, a tensão de disparo, tempo de queima, né, o tempo que a vela ficou ali faiscando, a pendente é se essa linha ela sai daqui e sobe, pendente positiva, se ela sai daqui e desce, pendente negativa, e o ponto médio aqui seria a tensão de queima. Repito, tensão de queima e a tensão de disparo só no secundário, tá? As ondas residuais, que é onde a gente vê aí a saúde da bobina, e este piquinho aqui, o que foi, Lulu? Tá aprendendo? Este piquinho aqui final, que é uma característica também da ignição, o que acontece? Existe um empobrecimento da mistura, né? Já não tem quase mais nada ali para queimar, então existe um aumento de resistência ali na câmara, e sempre a gente tem no finalzinho, ou pelo menos sempre aí, né, este último piquinho aqui no final. Então este é o sinal de ignição, tá? Agora, lógico, como eu falei no começo, existem muitas coisas para a gente analisar a ignição. Vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma tensão de disparo aqui muito alta, eu posso ter um problema de mistura pobre, tá? Não necessariamente o problema está na ignição. Pode até ser que esteja, né? Mas pode ser que não esteja. Eu tenho um pico de disparo aqui muito baixo, eu posso ter uma mistura rica, eu posso ter um cilindro ali com baixa compressão, vai influenciar também na ignição, tá? Agora esse tipo de coisa é só com o tempo, é só com a prática, é só com a experiência, né? É isso, todo mundo vai conseguir, é só se dedicar.
mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, o primeiro passo é a gente entender cada ponto da onda, né? Então vamos aí para o próximo slide. Esse slide aqui eu peguei porque aqui é o sinal do transistor de compressão, né? O transistor de vácuo, o CKP, né? O sensor de rotação. Mas é a imagem que eu tinha aqui. Veja só um primário quando o driver ali de potência é na bobina. Então é esta ondinha aqui, quadradinha, né? Que vai vir aqui pra gente. Então eu não tenho como analisar essa onda, né? Essa onda não interessa pra gente analisar. No caso aqui eu não precisaria usar atenuador, né? Mas é que nem eu sempre digo. De repente você não tem um esquema elétrico confiável, você está na dúvida, coloca o atenuador. Se não vier aquele sinal cadeirinha lá, é porque é um sinal digital, uma amplitude bem baixinha, você tira o atenuador, né? Mas melhor prevenir do que remediar, né? Para você não queimar aí o seu equipamento. Então aqui eu estou medindo, né, o tempo de carregamento, né? No caso aqui deu 3,73 milissegundos. Tá certo? Não sei. Para esse carro tá certo. Para outro veículo pode ser que estivesse muito baixo ou muito alto, né? Para este carro tá bom. Mas eu tenho 3 cilindros aqui com tempo de carregamento de 3,73 e tem um cilindro aí que tá com 4 de carregamento. O módulo está tentando compensar alguma deficiência ali em algum lugar, né? O módulo sempre, ele sempre vai fazer com que as coisas funcionem, né? Então eu posso ter, no caso de um cilindro não, né? Mas se eu tiver os 4 cilindros aí de repente com um carregamento mais alto que o normal, eu posso ter uma tensão baixa de bateria, né? Então o módulo está tentando compensar. Vou deixar mais tempo ali o primário sendo carregado, vou acumular mais energia para eu ter ali um disparo, né, e um tempo de centelha que seja legal, né? Então, esse tempo de carregamento é o módulo que comanda. Não tá vindo sinal, não tenho tempo de carregamento nenhum. Tô vendo lá no módulo, não tá vindo esse sinal. Ou é alguma estratégia do módulo, ou muito provavelmente, né? Nem sei se existe algum módulo com essa estratégia, tá? Não sou especialista em módulo, mas muito provavelmente queimou o driver, né? Queimou ali o driver de dentro do módulo, né? Então tá aqui o tempo de carregamento, 3,73 milissegundos. Eu até ia pegar uma imagem e esqueci. Eu peguei outro dia o primário ali de ignição da minha... Primário ou secundário, eu não lembro, da minha bizinha, né? Eu tenho uma bis 125, por incrível que pareça, moto boa, tá? Me aguenta. Ele tem 15 milissegundos de tempo de carregamento. Um tempo absurdo, né? Mas é assim, é a característica do sistema, né? Aquela moto é um cilindro só, né? É um sistema totalmente diferente, né? Uma bobina totalmente diferente. Tudo vai depender da quantidade, né, de espiras ali, do rolamento primário, do rolamento secundário. Então, o projeto é esse. Para bis, 15 milissegundos é o certo, né? Isso aí vocês nunca vão ver. Eu desconheço, pelo menos, em algum veículo, um tempo de carregamento tão alto, né? Eu desconheço. Mas, vai saber, né? Aqui, então, eu estou medindo o tempo de queima. Deu 1,58 milissegundos, né? Tá mais ou menos certo. Normalmente é 1,50 esse carro aqui. Tudo depende também, né? Que nem eu digo. Às vezes você tem uma imagem de comparação, mas o meu carro, por exemplo, né, o Doutorier, eu confio na enciclopédia da Doutorier, confio em todas as imagens que estão lá, mas o meu carro é flex. Aquela imagem que tá lá, o carro estava no álcool, estava na gasolina, estava meio a meio, estava misturado, em qual proporção? 30-70? 50-60? Não dá pra gente saber, né? Que temperatura estava aquele motor, qual é a rotação. Então, tinha algum... tinha, um ar-condicionado ligado, algum consumidor, né? Era a palavra que eu queria lembrar. Tudo isso vai influenciar, né? Então, a gente tem ali a própria ignição do carro para comparar, né?
e o banco de imagens que a gente vai fazendo. Agora é lógico, é legal você ter uma imagem de comparação. Então aqui o tempo de queima, 1,58 milissegundos. Repito, para esse carro tá certo? Tá bom. De repente para outro veículo é muito, para outro é muito pouco, né? Então sempre a comparação de imagem. Mas o objetivo desse vídeo, que nem eu disse, é a gente entender, né, os pontos dessa onda de ignição aí. Então aqui eu peguei, ó, o sinal do primário junto com a corrente, né? Então no caso aqui deu 6,53 ampere, tensão máxima, no caso corrente aqui, né? Que para esse carro tá certo, tá? Então vamos dizer que na outra bobina, né? É uma bobina só, mas lá dentro, né, o cilindro 1 e 4 e o 2 e 3 tivesse dando ali 5 ou 8 ampere, então eu já tenho ali algum problema, né? Alguma coisa ali não tá certa. Repare que esse sistema a gente chama de rampa e disparo, né? Vem aqui esse sinal aqui como se fosse uma rampa e depois existe o disparo aqui. Existem bobinas que a gente chama de rampa e limitação de corrente, né? Vocês vão ver aí de repente com a pinça amperimétrica que vai ter algum primário aí que vocês vão medir. De repente, mais ou menos por aqui, o módulo limita a corrente, né? Ele vem aqui em linha reta até acontecer o disparo, né? Então a gente chama de rampa e limitação de corrente. Esse aqui é rampa e disparo. Vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho uma imagem do secundário, tá? Agora eu estou vendo o secundário. Este secundário aqui, ó, repare a configuração. Eu coloquei a atenuação aqui X1000, mas na verdade eu não estou usando atenuador nenhum. Eu só coloquei aqui na interface para os valores aqui ficarem mais reais, né? Mas não é real, tá? A gente vai ver que esses valores não é real. São poucos os osciloscópios que te mostram ali o valor real. Vou falar dois que eu conheço, FSA e o Pico. Com certeza existem outros aí, mas o Rantec, o NIO e outros que tem por aí, esse valor não é real, tá? Mas repito, não é por isso, então eu não vou conseguir fazer análise de ignição com esses osciloscópios. Claro que vai, né? Eu tenho 3 ignições com um pico ali dando um valor qualquer. E uma das ignições, um pico ali muito mais baixo, ou um pouco mais baixo que seja. Eu tenho um problema ali, né? Eu posso ter um problema na parte de ignição, uma compressão baixa no cilindro, como eu já falei, uma mistura rica. Enfim, eu consigo identificar o cilindro. Isso que é o legal. O carro chega pra gente com defeito ali, você tem um milhão de coisas que pode ser. Aí você chega ali fazendo uma análise rápida, que você tem um problema ali naquele cilindro, né? Seja vela, seja cabo de vela, ou algum problema ali, sei lá, de compressão, alguma coisa. Mas isso já te adiantou pra caramba, né? Você tinha 1 milhão de possibilidades. Agora você resumiu isso a 2, 3 possibilidades. E já tá bom, né? Então aqui eu tenho o sinal do secundário. Repare, né? Esse sinal deveria estar saindo daqui. Eu cansei, quem trabalha com Rantec sabe. Toda hora a gente tem que ficar ali fazendo aquela calibração, né? Eu fiz várias vezes antes de pegar esse sinal, mas você pega o sinal, dali a pouco ele já descalibra, e aí eu deixei assim mesmo. Quem tem Rantec sabe, né? O NIO, por exemplo, eu tenho uma imagem do NIO ali depois mais pra frente. Eu nem sei onde calibra aquele osciloscópio, tá? O da Raven também não sei, porque nunca descalibrou. Sempre que eu ligo o osciloscópio, a linha do canal tá saindo bem da ponta da setinha, né? O Rantec, não falando mal, né? É um osciloscópio que eu gosto. Eu acho que tem um ótimo aí, um excelente custo-benefício, mas tem que saber trabalhar com ele, né? Tem que nem carro velho. Tem as manhas, né? Só o dono sabe ali o jeito que liga o carro, né? Na hora de fazer uma ou outra coisa, tem aquele jeitinho, né? O Rantec é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas o secundário, esta linha aqui de carregamento, né, o próprio sinal, ele acaba ficando abaixo da linha de zero. O primário não, tá? Ele fica acima. Então só de olhar isso a gente já sabe se a imagem é de primário ou secundário. Mas, enfim, também esse não é o objetivo aqui. Então eu tenho uma imagem aqui de um secundário. Vamos passar para o próximo slide.
Aqui eu peguei as duas imagens, em amarelo eu tenho o secundário, em azul aqui eu tenho o primário, para a gente ver como uma é o espelho da outra, né? O que acontece no primário acontece ali no secundário. Por isso eu repito, para você que está começando, pega pelo primário quando dá, né? Porque ali você vai conseguir fazer uma análise ali mais legal. Comentando ali o que eu estava falando, repare que o primário, né, ele vem aqui com tensão de bateria, carregamento, tudo, e ele não passa para baixo aqui da linha de zero. O secundário passa, tá? Se a gente puxar uma linha aqui, ele está até um pouco abaixo, mas o certo é isso aqui estar aqui, nesta linha, na ponta da seta. Toda essa parte estaria abaixo da linha de zero. Só uma curiosidade, né? Mas o importante é a gente ver que o que acontece no primário acontece no secundário, né? É um espelho, uma imagem da outra, né? Uma imagem espelhada, que nem a gente diz. Uma é o espelho da outra, né? Tá aqui, né? Eu pus aqui o tempo de carregamento pra gente ver, olha, é igualzinho. Vamos pro tempo de queima. Tempo de queima, mesma coisa, né? Que acontece no primário, acontece no secundário. As ondas residuais, tudo a mesma coisa, né? Aqui é a imagem do secundário, né? Tô pegando aqui do mesmo jeito, agora só o secundário, né? Tempo de carregamento, desculpa. Tempo de carregamento. O tempo de queima, que é onde a gente vai fazer a maioria das análises, tá? É no tempo de queima aqui. Agora aqui eu pego o pico, né? A tensão de pico. Repare que aqui está dando 12,4 kV ou 12.400 volts, que é a mesma coisa. E eu até vou pegar uma imagem que eu deixei separada aqui da Doutorier. Tá aqui, ó, uma tensão de disparo aproximadamente 65 kV. Então vejam a diferença. Só que o Walter aqui da Doutorier, ele usa o osciloscópio da Pico, né? Então com certeza esse valor aqui é real, né? É um valor correto. Com o Hantek a gente não consegue, né? Mas, repito, a gente vai fazer por comparação, né? Ou eu vou criando o meu banco de imagens. De repente, para esse carro, eu sei que no Hantek ele dá 12,4 volts, né? Então, se eu pego um outro carro aí com o mesmo sistema, o mesmo motor, né? Tá dando ali, de repente, 5 kV, eu sei que tá errado, né? Não é por isso que a gente vai deixar de fazer análise, porque a gente não tem, eu pelo menos não tenho, um Pico Scope, nem um FSA, né? Dá pra gente analisar do mesmo jeito. Aqui a tensão de queima, né? Então eu peguei aqui o valor de tensão de queima. Qual é a tensão depois do disparo, né? Que dá aquele pico bem alto, mas depois tem aquela tensão ali, que é onde a vela fica faiscando. No caso aqui deu 458 volts. Com certeza esse valor também não é real, porque se o pico não está certo, aqui também vai estar errado, tá? Aproveitando para dizer, se o pico aqui aumenta, a tensão de queima aumenta. Se o pico diminui, a tensão de queima diminui. Se o pico aumenta, o tempo de centelha diminui. Se o pico diminui, o tempo de centelha aumenta. Isso aqui é como se fosse um barbante, tá? Você imagina aqui uma linha, um barbante. Se eu subir aqui, ele vai diminuir aqui. Se eu arrastar aqui, aumentar aqui, ele vai diminuir aqui, né? Como se fosse ali um barbante, né? Aumentei o pico, diminuiu o tempo de queima. Diminuiu o pico, aumentou o tempo de queima, né? Então vamos aí para o próximo slide. Aqui, para a gente identificar aqui a centelha principal e a centelha perdida, o que eu fiz aqui? Eu tô com a pinça de cabo de vela no secundário, né? No cabo de ignição do primeiro cilindro, só para a gente ver como é diferente, né? Esse carro ele tem a centelha perdida. Aqui aconteceu a centelha principal, né? Cilindro 1. A gente até vê algum restício aqui
do cilindro 3, que é o próximo, né? Mesmo estando no cabo de vela do cilindro 1, você vê que existe uma interferência. Então aqui é o 3, aqui é o cilindro 4. No cilindro 4 aconteceu a centelha principal. Como a minha pinça está no cilindro 1, né? Aconteceu a centelha perdida aqui, no caso. Aqui é o cilindro 2, né? A gente consegue ver. E aqui o 1 novamente, né? Então, quanto maior o pico, né? Se eu tenho, quanto maior o pico, não, né? No mesmo cilindro, né? Se eu tenho a centelha perdida, o pico maior é a centelha principal, né? E quando acontece o pico menor, é a centelha perdida. Por isso que quando a gente vai pegar sinal de ignição, a gente deixa aqui a varredura do trigger em normal e deixa o trigger bem alto, né? Para quê? Para a gente descartar a centelha perdida, né? A gente não vai fazer a análise na centelha perdida, ela não interessa para nós. Eu só quero a centelha principal. Então a gente trabalha aí no trigger, na varredura, para aparecer só a centelha principal para a gente, né? E agora alguns exemplos aí de imagens aí com defeito, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho um tempo de carregamento de centelha, né? Desculpa, de 1,37 milissegundos. Esse tempo tá baixo, né? Esse tempo aqui tá baixo. Então aqui está representando o que? Eu tenho um desgaste na minha vela, né? Então esse eletrodo começou a distanciar. O que vai acontecer? Eu vou ter um pico mais alto e vai diminuir o meu tempo de centelha. Então quando isso acontece, a gente já sabe que eu tenho um problema ali de desgaste na vela, né? Neste outro slide aconteceu o contrário. Repare que agora o tempo aqui de queima, né, passou para 1,90 milissegundos. Automaticamente a tensão de disparo diminuiu. Quando isso acontece, provavelmente eu tenho uma sujeira naquela vela, ou alguém deixou essa vela cair, né? O gap diminuiu ali, a abertura da vela diminuiu, então eu vou ter um pico, né, uma tensão de disparo bem menor e por consequência um tempo de queima bem maior, né? Então isso são coisas que a gente vai vendo no dia a dia, mas você também pode fazer esse teste aí na tua oficina, né? Nada melhor para a gente aprender do que a gente fazer os testes. No dia a dia a gente vai vendo os defeitos, mesmo que no começo a gente não entenda, né? Tipo assim, eu sei que tem um problema ali, mas eu não sei qual. Mas eu já identifiquei o cilindro. Tá bom. Repito, o carro chegou pra gente com 1 milhão de defeitos. Depois de uma análise rápida, você chegar à conclusão que o teu problema está em vela, cabo ou bobina, né? Tá ótimo, né? Você tinha ali 1 milhão de possibilidades, agora você só tem 3. Então com o tempo a gente vai vendo isso. Mas você pode fazer aí os seus testes. Aumenta o gap da vela aí, joga para 2 milímetros, né? Primeiro pega o sinal certinho, com tudo ok, aí vai lá, aumenta a distância aí entre os eletrodos, vê o que acontece com o sinal. Aí depois você vai lá, gruda o eletrodo, vê o que acontece com o sinal. Pega um cabo de vela aí que não esteja legal, vê o que acontece com o sinal. Quebra a cerâmica ali da vela, né, uma vela que você não esteja mais usando, sucata. Veja o que acontece com o sinal. E no dia a dia, né, os defeitos aí que vão vindo pra gente. 70% dos defeitos do carro que chega pra gente aí com problema de falha, né? 70% das vezes o problema está na ignição, né? A ignição é onde está o maior índice ali de problema, né? De falhamento, né? Que a gente diz. Então faz os testes aí. Com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai falando, opa, peguei esse carro, o problema era a vela, aconteceu isso com o sinal. Esse aqui era a bobina, olha, aconteceu isso aqui, né? E é assim que a gente aprende. Até falando nisso, vou voltar essa imagem. Repare que nos dois casos, né? Aqui eu tenho uma vela com desgaste, eu continuo tendo ondas residuais. Aqui uma vela fechada, né? Ou com uma sujeira ali que entrou no eletrodo, né? Alguma carbonização, alguma coisa assim. Eu também continuo tendo as ondas residuais, né? O defeito não era a bobina. Aqui um outro slide. Esse aqui era de um Agile, né? O problema aqui era o cabo de vela, tá? Olha o encurtamento, a interferência aqui, né? O ruído que deu aqui no tempo de centelha, né? No tempo de queima. E olha o encurtamento. Ah, mas eu não poderia ser uma vela?
tem imagens que nem a gente que tem mais experiência às vezes não consegue detectar. Às vezes você fica na dúvida, né? Se o carro tiver cabo de vela, pode ser uma vela, pode ser um cabo de vela, pode, né? Acontece com a gente também. Tem imagem de repente que você não consegue ali identificar, mas repito, esse carro chegou com 1 milhão de possibilidades de defeito. Se depois de um tempo eu cheguei ali a 2 opções, vela ou cabo de vela, tá ótimo, né? Já fez o seu papel ali o osciloscópio. Então, acho que terminou, né? Tô eu ali, que bonitinho, né? Coisas da Lelê. Então, tá rindo ali aquele bonequinho que seu. Então é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? É só uma pincelada, tá? Que nem eu falei. Ignição é assunto aí para mais de metro, né? Que nem a gente fala, é assunto para mais de um dia aí. Muita coisa pode interferir na ignição, que nem eu falei. Mistura rica, mistura pobre, baixa compressão, alta compressão. Então muitas coisas externas à ignição pode influenciar na ignição, né? Além da própria ignição em si, né? Vela, cabo de vela quando tem, bobina, etc. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Opa, apertei errado. Ainda tô aqui. Agora vai.